Tudo bem, estamos com mais um vídeo para a página Miséria da Democracia. Nesse vídeo eu vou abordar um movimento social, um dos mais importantes movimentos sociais brasileiros, que é o MTST. Um dos fatores que motivam a gravação desse vídeo justamente são as eleições municipais, principalmente para a Prefeitura de São Paulo, que nós temos Guilherme Boulos, líder do MTST, concorrendo à Prefeitura, né? Pois bem, muitas pessoas ouvem falar do MTST através da mídia, através de comentários de outras pessoas, e tem ideias caóticas em relação ao movimento, né? Imaginam que o MTST invade a casa das pessoas, se o cara tem uma casa, uma mansão com piscina, uma casa de veraneio, de repente pode chegar lá um movimento social entrando, invadindo a casa da pessoa que ele tomava. Ideias malucas são difundidas em relação ao MTST e muitas vezes reforçadas pela mídia neoliberal brasileira. Então eu vou falar primeiro sobre a base legal, que muitas pessoas nem sabem que existe, uma base legal para o MTST, e depois algumas ações, como que o MTST age, segundo o próprio Guilherme Boulos. Eu vou ler um pouco aqui, porque como está escrito exatamente na nossa Constituição, enfim, o que alguns autores escrevem. Então tá. Primeiro, nossa Constituição, algumas pessoas já dizem, peraí, mas a nossa Constituição defende a propriedade privada. Sim, a Constituição de 1988 defende a propriedade privada. Só que não defende de qualquer jeito, defende em certos termos. Então tá, inciso 23 diz o seguinte: a propriedade atenderá à sua função social. Acho que todo mundo já ouviu falar em função social da propriedade. Vou falar o que é a função social da propriedade. Inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, é muito interessante quando eu vejo alguém, alguma pessoa de direita, que não tem conhecimento algum sobre o assunto, né, vamos falar a verdade, dizendo que função social da propriedade é coisa de socialista, é coisa de comunista, né, que está na nossa Constituição de 88. Mas veja bem, função social da propriedade já aparece na nossa Constituição de 1946, né? A Constituição de 46 não fala na questão da desapropriação, mas já tem lá que a propriedade deve cumprir com a função social. E, ao longo da década de 60, ao longo da ditadura empresarial militar, na Constituição de 1967, durante o período da ditadura, aparece a questão mantida a questão da função social da propriedade e aparece a questão da expropriação, né? Evidentemente, porque o que acontece? Através dessa questão da moradia, essa questão da terra, as contradições do capital ficam mais claras, talvez, né? Então tornam-se patentes. Por quê? Você imagina só, poucos proprietários com grandes extensões de terra ou com terrenos, casas, enfim, sem utilizar, deixando vazio, sem produzir, no caso das terras, por exemplo, sem produzir, com muitas pessoas precisando de terras, precisando de moradias, ou seja, passa a ser contrário ao interesse social, passa a ser contrário ao interesse de produtividade do país, né? Então, para isso existe essa questão da função social da propriedade e expropriações previstas, de acordo com a nossa Constituição, pagando as indenizações devidas, né? Mas querendo lembrar que isso está presente, inclusive, numa Constituição da ditadura, ou seja, não tem nada de socialista nisso, né? Isso faz parte do que o Mesaros chamaria talvez de margens corretivas do capital. Além do que está previsto na Constituição, há alguns mecanismos legais que fazem com que essa função social da propriedade seja cumprida. Então existe o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor. O Plano Diretor que é obrigatório a municípios a partir de 20 mil habitantes, né, que tem como um dos seus objetivos combater a especulação imobiliária. Então imagina só, uma pessoa tem imóveis numa área urbana e os deixa parados. Essa pessoa consegue ganhar dinheiro de diferentes formas com esse imóvel parado. O imóvel parado não deixa de ser uma forma de ganhar dinheiro. Como que essa pessoa ganha dinheiro? Por exemplo, tem lá no imóvel deixado parado, são feitos investimentos públicos em infraestrutura, por exemplo. Então, ruas são asfaltadas, né?
Iluminação, chega iluminação. Outras casas são construídas próximas, então aquela área se valoriza, enfim. É uma forma da pessoa com uma residência, um imóvel parado, conseguir ganhar dinheiro através de investimentos públicos. A pessoa coloca dinheiro no seu bolso através de investimentos que são públicos. Além disso, há o problema da especulação imobiliária, que se trata basicamente disso, né? Então, você tem uma carência de imóveis, então poucas pessoas, muitos imóveis concentrados nas mãos de poucas pessoas, faz com que haja uma falta de imóveis que levam à sobrevalorização pela lei da oferta e da procura, enfim, poucos imóveis passam a valer mais, né? Ou seja, como nas palavras do sociólogo espanhol Manuel Castells, a importância da especulação imobiliária provém essencialmente da penúria das moradias que ela contribui para reforçar. Ou seja, poucas pessoas com muitos imóveis, fazendo com que os seus imóveis sejam sobrevalorizados, enquanto milhares, milhões de pessoas não tenham de morar, não tenham teto. É uma lógica que é a lógica do capital, evidentemente, é uma lógica desumana. Agora, vou tratar da parte, como eu falei, tratei da parte legal, né, do MTST, agora eu vou falar de como que o MST age. Vou ler aqui um trecho, uma fala do Guilherme Boulos. Vou deixar a referência aqui. Então, Guilherme Boulos, criador do MTST e candidato à Prefeitura de São Paulo, disse, abre aspas, esses imóveis que são ocupados pelo MTST, a que me refiro, estão em situação de abandono. São imóveis em situação de abandono. Não são casas de veraneio ou imóveis que estão para alugar. São imóveis em situação de completo abandono. São esses que são passíveis de ocupação e não cumprem função social. Olha aí o Boulos falando da questão da função social. É importante diferenciar isso, senão se cria uma ideia que se difunde de maneira preconceituosa de que o movimento social vai ocupar o quintal das pessoas, a casa de praia de alguém, e isso não existe. Muitas pessoas de classe média, alta, ouvem falar em movimento social, por moradia, imaginam isso, que tem uma casa, uma bela casa de veraneio, uma mansão, e que a qualquer momento alguém vai chegar e vai invadir. Primeiro, tanto o MTST como o MST, eles não fazem invasões. Aí você que está vendo esse vídeo está pensando, mas eu vi a minha vida inteira, eu ouvi a minha vida inteira, através de outras pessoas, através da mídia, que esses movimentos fazem invasões. Não fazem. As invasões são diferentes de ocupações. Invasão é, por exemplo, quando você está na sua casa, na sua propriedade, e alguém adentra na sua propriedade com o objetivo de tirar alguma vantagem. Então alguém entra, rouba uma televisão e vai embora. Tirou alguma vantagem, entrou para si, uma vantagem individual. Entra, tira alguma coisa e vai embora. Isso seria uma invasão. Você chama a polícia, chama as autoridades, o poder público, e essa pessoa será presa, será julgada, condenada, enfim. Pronto, simples, acabou. Se o MTST ou o MST fossem terroristas, como diz o senhor Jair Bolsonaro, a solução seria muito simples. Se chama o poder público, essas pessoas são punidas e pronto, acabou. Segundo a lei. Se essas pessoas agissem contra as leis do nosso país, elas seriam facilmente detidas, presas, punidas, enfim. Mas não é isso que acontece. O que elas fazem não é invasão, é ocupação. São áreas que estão ilegais. O proprietário está cometendo a ilegalidade. O proprietário está indo contra a nossa Constituição, está indo contra, não só a Constituição que é uma lei federal, mas contra leis estaduais e municipais. Dessa forma, o movimento social, porque enquanto quem tem poder econômico está agindo de forma ilegal e o poder público não está tomando providências, tem algumas pessoas sem moradia, essas pessoas que detêm esse poder econômico e detêm esse imóvel em situação irregular, não estão preocupadas. A partir do momento que essas pessoas sem moradia se unem no movimento social para exigir que a lei seja cumprida, aí elas passam a ser um pesadelo para aqueles capitalistas que defendem as formas mais brutais, mais desumanas de acúmulo de capital. Elas vão lá e fazem a ocupação, adentram naquele imóvel que está em situação irregular, e o que o proprietário menos quer é que aquilo apareça na mídia. Então, o imóvel é ocupado, o imóvel estava
abandonado, é ocupado, para quê? Para chamar a atenção do poder público e forçar o poder público a cumprir a legislação, a cumprir o que está escrito na nossa Constituição. Se assim não fosse, o proprietário simplesmente chamaria a polícia e iria todo mundo preso. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque o proprietário está agindo contra a lei. O poder público não toma, ele é avisado pelo movimento social, o poder público não toma as devidas medidas. Por quê? Porque são pessoas de grande poder econômico, né, em muitos dos casos. E aí vem o movimento social, ocupa aquele imóvel e aquela passa a ser uma forma, eles mesmos fazem filmagem, estamos aqui ocupando esse imóvel, porque assim é uma forma de chamar atenção para aquilo, chamar a atenção da mídia, chamar a atenção das pessoas para aquilo, para que o poder público se sinta forçado a tomar uma atitude e cumprir com a nossa legislação. Ou seja, o MTST busca garantir moradia para quem não tem, não tomando, não é Robin Hood, chega e toma de quem tem mais, um senso de justiça pura e simplesmente, não se trata disso. Se o proprietário não estivesse exercendo uma ilegalidade, um crime, agindo contra a nossa Constituição, ele teria o seu imóvel garantido. A nossa Constituição garante, a nossa Constituição não é socialista. Né? Agora, o que o MST faz é fazer com que a lei seja efetivamente cumprida. E essa é a importância do MTST, essa é a importância do MST, e é por isso que todos nós que defendemos democracia, defendemos a verdadeira democracia, devemos apoiar os movimentos sociais. Então eu peço, vou deixar as referências aqui, eu peço que quem assistiu esse vídeo verifique as referências, busque o conhecimento, vão além do que a mídia difunde, para entender esses movimentos sociais e a sua importância. Difundam, compartilhem esse vídeo, troquem essas ideias para que as pessoas entendam a importância. Quem diz que defende democracia, se defende de verdade, deveria passar a apoiar os movimentos sociais, movimentos como o MTST, o MST. E deveriam passar a questionar essas falas horrendas, essas falas bizarras desse cidadão que ocupa hoje a presidência do Brasil. Bom, eu vou ficar por aqui, o vídeo é basicamente isso, depois eu vou trazer outras informações, outras notícias em relação a movimentos sociais em outros vídeos, mas por enquanto é isso. Vou tratar um vídeo específico sobre o MST, né? Mas em princípio é isso, e vamos pensar nessas eleições municipais aí de São Paulo. Até o próximo vídeo da página A Miséria da Democracia.